Oi pessoal, então a gente está dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano B. Estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano B. E nós estamos então finalizando aqui o nosso módulo 15, que fala lá sobre o Império Romano. Então, a gente está finalizando aqui a discussão sobre um dos impérios, uma das civilizações mais marcantes da nossa história. Um império que chega a cruzar dois tempos históricos. O Império Romano surge lá na Antiguidade, certo? E rompe a Antiguidade, chega até entrar no contexto da nossa Idade Média. Pessoal, vamos lembrar que as heranças do nosso Império Romano, elas se encontram muito presentes na nossa sociedade hoje ainda, tá? Então, todas as heranças dessa civilização, elas ainda se encontram muito presentes, elas ainda fazem parte integrante da nossa organização de uma forma muito importante, tá? Então, a presença dessa civilização é algo muito importante para nós hoje. Essa civilização, ela nos deixou várias heranças, como a gente vem falando ao longo de todo o terceiro bimestre, quando a gente começou a falar de Roma, tá? Então a gente tem que entender que a base do nosso idioma provém do Império Romano, provém da civilização romana. A nossa organização política provém da civilização romana. A nossa organização das leis, a nossa organização legislativa provém do Império Romano, provém dessa civilização. Então são várias heranças que essa civilização nos deixou. Agora a gente vai entender então por que uma civilização tão próspera, por que uma civilização com tantas capacidades de desenvolvimento acabou desaparecendo. O que aconteceu para que essa civilização simplesmente desaparecesse, tá? Vamos lembrar o seguinte. A civilização romana, ela não cai porque ela deu errado, tá? Então, essa civilização romana, ela não tem o seu fim porque ela deu errado. Ela tem o seu fim porque ela vive um crescimento desordenado. Ela teve o seu fim porque existe um grande desejo coletivo de participação dessa civilização. E aí essa entrada descontrolada de pessoas dentro do seu território acabou prejudicando essa organização. Vamos lá. O fim do Império Romano. Desde o século I a.C., Roma estabeleceu contato, por vezes pacífico, e em outros momentos conflituosos com os povos germânicos. Porém, no século V, as tensões se acentuaram com investidas mais violentas. A situação de Roma nessa época era uma população acuada, um exército enfraquecido, incapaz de oferecer resistência a um Estado desmantelado e fraco. Com isso, os territórios romanos passaram a ser frequentemente invadidos e saqueados. Com isso, gradativamente, várias regiões do domínio romano do Ocidente passaram ao controle de outros povos.
Em 476 d.C., Roma foi ocupada e o imperador destituído. A cidade deixou de ser a capital do império, que também já não existia, e passou às mãos de invasores que impuseram valores germânicos. Essa data é considerada marco da queda do Império Romano do Ocidente, o fim de uma força poderosa que dominou e unificou territórios. Nós demarcamos, pessoal, o ano de 476 d.C. como a ruptura da antiguidade, tá? Então, em 476 nós falamos que chega ao fim a antiguidade, chega ao fim o período da antiguidade e se inicia a Idade Média, tá? Então nós falamos que em 476 depois de Cristo chega ao fim, ou seja, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente e se inicia a nossa Idade Média. A gente vai falar um pouquinho então sobre império. O conceito de império tem as suas raízes no latim, imperium. O termo designava na Roma antiga o poder público do rei. Numa primeira fase dos magistrados, durante a República, que lhes permitia exigir a obediência dos cidadãos, na medida em que se identificava, sobretudo, com o poder de comandar exércitos, aplicava-se com maior relevância em tempos de guerra. Nas províncias, os procônsules romanos eram os legítimos detentores do poder civil e militar. Detinham o chamado Imperium Proconsulari. Em 23 a.C., Augusto outorgou-se Imperium Proconsulari sobre todos os domínios de Roma. Tornou-se o imperador. A gênese do conceito encontra-se, pois, na primeira entidade política, a Roma Antiga, que historicamente se representou como tal. Porém, o termo ganhou vida muito para além de Roma. Muitas vezes a gente usa a expressão império, imperador, e muitas vezes não consegue definir o que realmente essa expressão quer transmitir. A gente não quer, a gente não consegue realmente definir o que essa expressão quer falar. Hoje a gente usa a expressão império para um domínio político marcado por um desejo expansionista, tá? Então a gente marca o princípio do império como uma prática expansionista. Então todas as vezes que nós falamos em uma política expansionista, nós falamos no princípio de império, certo? Então, a expressão império vai caber a várias situações. Esse termo que surge durante a civilização romana, sendo demarcado até como o nome da terceira e última fase dessa civilização, uma das fases mais duradouras, vamos dizer assim, que chegam a quase 500 anos de história, porque ela tem o seu início lá com a ação. Ela tem o seu início lá com o ato do nosso Otávio Augusto, até o enfraquecimento total dessa civilização,
vamos entender que essa expressão, que não era tão desconhecida da própria civilização romana, mas recebia nesta outras denominações, passa a ser usada para toda e qualquer política e governo expansionista. Certo? Com a dominação gradativa e também violenta dos bárbaros, instaurou-se um processo de fragmentação. Os resultados da fragmentação do Império Romano não podem ser encarados como a simples destruição de um povo por outro. Nesse processo houve trocas, acertos e rearranjos, que deram origem a uma sociedade estruturada com elementos das duas culturas, a romana e a germânica. Esse movimento de conquista pode lembrar, em parte, aquele que se deu sob a liderança de Roma. A diferença é que, enquanto Roma instituiu uma unidade imperial com os germânicos, prevaleceu a fragmentação. Com os germânicos, prevaleceu a fragmentação. Então, se antes os romanos eles tinham por si só uma ideia de unidade, tá? Se antes os romanos tinham por si só uma ideia de homogeneidade, ou seja, um poder consolidado, homogêneo, com a ação bárbara você vai ter um poder fragmentado, um poder regionalista, um poder localizado. Vamos relembrar aqui, bárbaros. Quem são os bárbaros? Bárbaro é todo aquele que não pertence ao meu grupo, tá? Bárbaro é todo aquele que não pertence ao meu grupo. Então, os bárbaros aqui citados são os inúmeros povos, as inúmeras civilizações que se encontravam ao redor do poder romano, que se encontravam ao redor das fronteiras romanas, tá? Então este é o nosso bárbaro. Bárbaro, então, são todos esses grupos que se encontram ao redor do poder romano, ao redor da prática política da organização romana, certo? Então, nesse contexto, estes são os bárbaros. São esses grupos que se encontram ao redor desse macro poder, desse grande poder, certo? E aí, então, temos a fragmentação. Nós vamos entender que a fragmentação vai ser um período de concessão de poderes regionalistas, tá? Então, esse poder centralizado, ele é destituído. E sobe ao poder uma organização regionalista, tá? Sobe ao poder uma organização... várias organizações, vamos colocar assim, várias instituições de poder. Sobe ao poder várias instituições de poder. Várias instituições de governo. Várias instituições administrativas. Tá? Então, sobe ao poder várias instituições administrativas. Nós, aqui, quando cai o Império Romano, não estamos falando que vai surgir uma nova civilização. A gente não está aqui falando isso. Nós não estamos falando que está surgindo neste momento uma nova civilização. Não. Nós estamos falando que está surgindo novos espaços sociais. Novas instituições sociais. É isso que está surgindo aqui. Novas instituições sociais. Então, são essas instituições sociais que estão surgindo nesse momento, tá? Que estão se organizando neste momento.
E aí, então esse poder se fragmenta. E nós entramos então no declínio do Império Romano do Ocidente. Lembra que o Império Romano ele se fragmentou em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O que caiu foi o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma. O Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, ele permanece. Ele ainda perpetua a sua história por alguns séculos, certo? Então, pelo menos pelos próximos 10 séculos, o Império Romano do Oriente vai permanecer. A cidade de Constantinopla vai permanecer. Só que agora com outro nome, mas aí é outra história. Vamos lá, falando então do declínio do Império Romano do Ocidente. A instabilidade interna e as invasões externas contribuíram para o declínio da vida urbana no Império Romano. Os deslocamentos da população resultaram num crescente processo de ruralização que alterou bases econômicas, relações de trabalho, organização do Estado e referências culturais. Então, uma sociedade de poder urbano vira uma sociedade de poder rural. O avanço de exércitos invasores em territórios romanos veio acompanhado de muita violência, saques, mortes e destruição. Os romanos tornaram-se incapazes de defender sua própria cidade, o lar sagrado de seus antepassados. Com as bases do império em declínio, deteriorando-se, novas histórias passaram a ser escritas, a partir das heranças romanas e da cultura germânica. Pessoal, o germânico, quando ele invade, ele não vai acabar com a história romana, mas ele garante a sobrevivência dessa história de outra forma, tá? Ele não está destruindo, o princípio aqui não é destrutivo, ele não está destruindo a história romana, mas ele vai passar a contar essa história de outra maneira. O enfraquecimento militar do Império Romano facilitou a invasão e o domínio das províncias romanas do norte da África. A população local sofreu com o cerco às cidades, com a fome e a destruição até que uma nova ordem se estruturasse. Os chamados bárbaros foram gradualmente penetrando o território do Império Romano, mas o deslocamento dos hunos pela Europa Central provocou uma onda de invasões e destruição, fragilizando e fragmentando o governo romano. Em Constantinopla, o imperador montou uma rede poderosa de apoio para enfrentar conflitos internos e ameaças externas. A economia prosperou e dinamizou o comércio e as atividades das pequenas e médias propriedades rurais, contribuindo para a sobrevivência do Império Romano do Ocidente. Então percebam aí que a região de Constantinopla, ela de certa forma se encontrou sendo preparada para os tempos difíceis. Daí a gente pode subentender o porquê que ela conseguiu sobreviver. Termina o Império Romano do Ocidente. Nós não estamos falando somente do fim de uma civilização, mas nós estamos falando sobre o surgimento de um novo estilo de vida, tá? Então, nós estamos falando sobre o surgimento de um novo estilo de vida. Surge um novo estilo de vida. A vida urbana, de maneira ativa, que nós conhecíamos desse Império Romano, ela é substituída agora por uma vida rural. As relações sociais vão acontecer não mais na cidade, mas agora no campo. E grande parte das cidades romanas vão simplesmente desaparecer, certo? Grande parte dessas cidades da civilização romana vão simplesmente desaparecer. Pessoal, então vamos lá para casa. Módulo 16,
página testes, página 218, certo? Então, para casa, módulo 16, os testes, página 218, certo, pessoal? Então, façam aqui os testes do módulo 16, página 218, e me enviem pelo aplicativo Vindimo ou por outro, tá? Mas não deixem de enviar. Então, façam as atividades e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.